Eu estou passando nas casas pelo Rio Grande do Sul, afora, né, para fazer o documentário sobre os orixás e aproveitando um pouco mais da sabedoria, da vivência dos babalorixás, das ialorixás, né, e hoje eu vim a Osório, Morro da Borrússia, para falar com o pai Paulo de Obá. Muito obrigado por me receber, pai. Imagina. Mais uma vez aqui na sua casa, né? Vamos gravar o documentário daqui a pouco, mas quero falar sobre outros assuntos do cotidiano com o senhor. Né? Sim. E primeiro esse lugar lindo, né? Obrigado. Que é abençoado, é um lugar para orixá mesmo, né? Sim. A gente vai ver cenas aí. E como é que você chegou aqui? A minha história com o Morro da Borrússia foi que eu me envolvi com uma pessoa que já era de religião. Eu conheci o orixá através do pai Clayton da Oxum, e isso aqui, esse local era de família, há 30 e poucos anos atrás. E no ano de 99, nós viemos morar efetivamente, porque a família dele morava aqui. E quando eu conheci o local, eu disse, aqui um dia eu quero ter uma casa de religião. Mas eu era de iniciação apenas de quimbanda, por ter nascido dentro de uma família quimbandeira e de umbanda, então o orixá eu não conhecia. Eu passei a conhecer o orixá no ano de 1999. O primeiro pai de santo, a primeira figura pai de santo que eu conheci para jogar um búzio para mim, foi o pai Jairo de Chapanã, na cidade de Tramandaí. Na época, pai Clayton de Oxum era filho de pai Jairo de Chapanã. Então, como nós estávamos iniciando uma relação religiosa, porque ele queria que eu desse seguimento junto com ele, para haver um equilíbrio no casamento, ele me levou até o pai de santo dele na época. Por problemas pessoais, eu migrei ao pai Agládio de Baralodê, que foi o pai de santo que confirmou a minha cabeça, né? Cabeça de Obá, algo tão falado, tão discriminado, tão, né, pouco entendido por muitas pessoas, mas onde o mesmo na época me levou até o saudoso falecido pai Cleon de Oxalá. E o pai Cleon disse, esse menino é da mãe Obá, com Chapanã, e o senhor coloque ele no chão o mais rápido possível. E aí começou a minha história com a mãe Obá, em 1999. Perfeito. O senhor falou que antes era de quimbanda e umbanda isso, já, né? De onde que vem a sua quimbanda? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, sobre a sua umbanda. A minha quimbanda, ela vem da minha família carnal, aonde eu tinha o meu avô carnal, que era o Aloísio do Destranca-Rua, que ele era da casa do falecido Joãozinho do Meia-Noite. Então, eu fui criado, sendo amamentado, em colo de Pombagira, menina da praia, minha mãe carnal. Então, quanto criança, nós vivemos uma infância dentro do terreiro, dentro da casa do pai Joãozinho do Meia-Noite. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa religião como referência, e sempre tive o Exu, e sempre tive a Pombagira como pai e mãe também. Perfeito. E de tudo aquilo que o senhor executava, né, há 30 anos atrás, então, um pouco mais, né? O senhor consegue executar tudo hoje ou algumas coisas tiveram que mudar pelo tempo, pela forma de fazer? Eu tento ser zeloso sobre os costumes atuais, né? Tanto o pai Cleon, tanto o pai Agládio, aonde por interferência da saúde do pai Agládio, nós migramos para a mãe Maria do Baral Gelu, né? Uma pessoa muito querida que teve também uma importância muito grande na minha história, onde muito de tudo aquilo que eu aprendi, eu tento fazer até hoje. Depois, por motivos de saúde, problemas pessoais, nós migramos à família da rua do pai Juarez de Oxalá. Certinho. Há quanto tempo isso? Que eu estou na rua do pai Juarez? 22 anos. Bastante tempo. Sim. Né? E a questão do Exu, né? O senhor me contou, e a gente viu nas suas redes sociais, né? Que o senhor adquiriu uma casa agora, sim, em que, em especial, se trabalhará com Exu. Por sim, que isso? Por que essa mudança? Durante a minha infância, quando adolescente eu era, por volta dos 13 anos de idade, como eu vivi uma maturidade religiosa muito cedo por fazer parte de uma família quimbandeira, que aquilo ali era algo normal, a gente vivia a religião todos os dias, desde a hora que levantava até a hora que saía. Quando eu fui para a catequese, a professora da catequese queria ensinar
toda a parte da religião católica, e eu chegava na catequese cantando o ponto de Umbanda e de Exu, porque aquilo era a minha religião. Então, o que aconteceu nessa situação? Com 14 anos eu conheci o saudoso Pai Ivo do Capa Preta, né? Um grande mestre da nação de Muzifim, aonde dentro dessa migração eu migrei por algum tempo para dentro do Muzifim, aonde eu fiz uma obrigação junto ao Pai Ivo, mas o Muzifim, ele não é uma quimbanda, ele é uma seita muito fechada. E como um adolescente de 14, 15 anos, eu não tinha aquela responsabilidade que o Pai Ivo exigia na época, né? Como responsável por tudo aquilo que ele fazia. Então eu decidi apenas ficar com a parte do que representava a obrigação de Exu, pelo que meu avô trazia, o Pai Ivo e o Pai Joãozinho do Meia-Noite também, aonde, querendo ou não querendo, eu não tinha muita responsabilidade jogada sobre mim, porque lá dentro da casa do Pai João, eu era o Cristiano, neto do Aloísio, e lá dentro da casa do Pai Ivo, eu era o filho Cristiano, então vinha com uma responsabilidade a mais. E quando a gente é novo, adolescente de 14, 15 anos, tu não quer uma responsabilidade tão grande. E tu não entende o porquê que a tua entidade chegou àquele ponto de querer aquilo ali. Mas tudo tem um porquê. Anos se passaram, né? Encontrei um irmão muito querido, o pai Ivan da Iemanjá, Ivan Ribeiro, da Pombagira Maria Padilha, filho da mãe Sônia, né? Da Oxum Miuá, também da Bacia de Muzifim, da Rainha das Almas, aonde quando eu reencontrei esse irmão na época do Covid, o Omolu dizia que ele queria buscar de novo aquela feitura que um dia ele teve. Então, após a morte do Pai Ivo, eu não vi outras oportunidades que não fosse uma pessoa que tu confiava e tu tinha uma grande estima de amizade. Então procurei até o Pai Ivan, onde nós nos reencontramos num batuque na casa da mãe Iracema do Ossanha, na cidade de Cidreira, coisa que se eu visse ele na rua eu não ia reconhecer, coisa que se ele me visse na rua ele não ia me reconhecer, porque muitos anos se passaram, e as entidades se reencontraram numa festa de quimbanda dentro da casa da mãe Iracema. O Omolu olhou para a Padilha e disse: a senhora é a Padilha do seu fulano de tal. E ela disse: sim, e o senhor é o Omolu do seu Paulo fulano de tal. E ali, depois de desincorporado, nós traçamos um objetivo de refazer a obrigação. E quanto o meu orixá nunca teve obrigação de boi, chegou a situação que a mãe Obá não aceitou a obrigação de boi aqui dentro. E aí eu tive que ir atrás de uma casa aonde o próprio Exu disse que na rua ele não ia ficar com as obrigações dele e que ele ia dar um local destinado para fazer a esta obrigação. E hoje nós temos a casa em Tramandaí, onde vai ser feita a inauguração no dia 30 de agosto. Já fizemos a primeira obrigação do boi, onde eu estava com uma casa alugada, migrando uma praia onde fosse o lugar certo para mim realmente comprar alguma coisa, e Tramandaí foi o lugar escolhido pelo Exu Omolu para ter a casa dele. Perfeito. Dos assuntos atuais, né? A gente vê um pai Paulo que é bem conectado, né? O senhor posta bastante, né? Pensamentos, uma frase costumeira, né? Juntos somos mais fortes. O senhor acha que a internet permite que juntos a gente seja mais forte ou às vezes ela dificulta? Às vezes ela dificulta. Infelizmente sim, porque nós vivemos hoje um tempo dentro do que representa essa unificação, onde as pessoas estão mais se dividindo do que juntando, né? E eu vejo muito isso, aonde dentro da minha caminhada, por ter iniciado na nação de Cabinda e ter aderido também a um segmento de Cabinda, onde muitas pessoas não aceitam, porque eles trazem consigo que quem não faz parte do clã, da família do Pai Cleon de Oxalá e migrou para outra situação, tudo aquilo que teve antes ou ganhou não tem valor. E para mim o que importa é a resposta do orixá e a verdade do que aquele fundamento me trouxe. Seja ele, né, um fundamento aonde as pessoas vão condenar ou não vão condenar. Então, assim, ó, eu acho que não é a nação que tu cultua, não é o lado do Exu que tu cultua que vai te trazer a verdade. O que vai te trazer a verdade é as respostas que tu trazendo daquilo que tu tem fé e tu dá resposta para as pessoas que precisam de ti. Certo. Quem é que o pai Paulo admira? De babalorixás e alorixás? Hoje, uma pessoa assim que eu tenho muita admiração dentro do meio quimbandeiro é a Mãe Ieda. Conheço a Mãe Ieda há muitos anos, sempre fui fã, né, dela,
do grande Exu dela, uma pessoa que foi precursora num tempo de tanta dificuldade, onde a mulher era tão discriminada e nada aceitava, né? Aquele Exu foi às ruas, aquele Exu fez a primeira festa de quimbanda aberta, aonde nos deu toda essa liberdade para continuar metendo a cara e seguindo aquilo que a gente acha que o Exu pode fazer, porque o Exu é um movimento em qualquer lugar. E dentro da parte do orixá, hoje, eu olho assim, com muito, eu acho muito bonito tudo que ele faz, a obra social dele e tudo mais. Eu tinha duas pessoas antes, sempre foi, né? O Pai Cleon e também o Pai Chiquinho. Na falta do Pai Cleon, hoje eu vejo o Pai Chiquinho uma pessoa como uma liderança religiosa muito grande, aonde ele é um espelho para nós que temos menos tempo do que ele, desde a história da avó Jane, que eu acompanho muito, muito, então eu acho que ele é uma referência. Também a quem acreditou no meu orixá, né? A quem lutou, a quem disse que não era possível pelo que se fazia o segmento, mas ele ia atrás de quem estava acima dele e bateu o pé e me deu para Obá, Pai Agládio de Baralodê Toromi. Vivo ainda na cidade de Tramandaí, temos um problema pessoal, mas nada rebaixa o respeito religioso que eu tenho por ele. Perfeito. Esse é um outro assunto que nós vamos falar no documentário, né? Mas é importante que o senhor tenha aqui mais tempo até para falar sobre a questão de pessoas que não cultuam, e daí não cultuar tudo bem, né? Sim. Cabeças de Obá, mas que mais do que não cultuam, não admitem que existam homens de cabeça de Obá. Como é que o senhor vê isso? Se lhe magoa, lhe chateia? Bom, o que eu vejo sobre tudo isso? Até hoje ainda, né, com todo esse tempo já de existência de Orixá Obá na minha cabeça e resposta dessa grande mãe, tem muitos lugares que eu chego com vestimentas e as pessoas me olham com um ar de julgamento, né? E eu sou uma pessoa que talvez seja pela própria essência de Obá, eu não me importa muito o que o outro pensa. Me importa muito é o amor que eu tenho por esse orixá, porque quando eu parti para assumir o orixá na minha vida, que era algo que eu não queria, foi por um problema de saúde. Tanto é que quando o Pai Clayton da Oxum me levou até o Pai Jairo, e na sequência eu fui até o Pai Agládio, eu queria ser de Ogum. Eu sempre tive tamanho amor pelo Pai Ogum, porque para mim, enquanto criança, a minha primeira obrigação que lá, tempo atrás, se fazia, chão para Umbanda de cerveja na cabeça, eu fiz para o Pai Ogum. Então meu pai era o Pai Ogum. Com 5 anos de idade, eu venerava o Pai Ogum como Pai Ogum. Então, quando eu cheguei no orixá, entender o que era o orixá na vida, quando me disseram que eu era filho de Obá, eu perguntei o que é isso. E daí o Pai Agládio me explicou, é uma mãe, é um orixá, ela faz isso, ela faz aquilo, ela é boa nisso, ela é boa naquilo, e a cor dela é rosa. Eu digo, não, eu odeio rosa. Imagina eu de rosa, nunca vai dar certo na vida. Não pode ser, eu sou filho de Ogum. Ele disse, não, não é o que tu quer, é o orixá que te amparou. Tu é filho de Obá, a cor desse orixá é rosa, a cor desse orixá é marrom queimado. Durante muitos anos vão ver muitas fotos minhas no início da minha obrigação, apenas de marrom, porque eu não tinha uma boa aceitação no rosa. Depois a Mãe Obá foi me tomando o coração, ela foi me dando as provas. Eu fui uma pessoa diagnosticada no ano de 1999 por um acidente de trabalho, como uma pessoa totalmente incapaz. Eu trouxe comigo dentro da Petrobras um coágulo intracefálico, onde eu me tornei epilético com 19 anos de idade. E isso me tirou totalmente o caminho da independência do meu trabalho dentro da Petrobras, da minha faculdade de Direito que eu estava fazendo, encaminhado a me formar, dos meus cursos profissionais, e aonde, por 2 anos, eu fiquei acamado, onde o Pai Clayton, meu ex-companheiro, era enfermeiro e me cuidou durante 2 anos, até que eu tivesse essa aceitação em 1999 de migrar para o orixá, porque ele dizia que o orixá podia fazer a diferença. E quando eu cheguei até o quarto de santo e vi aquela cabrita entrando sem as guampas, e eu com uma bacia de ágata na mão, com uma quartinha e um bará de serviço, eu só disse, eu não sei quem a senhora é. Eu não sei o que a senhora faz. Mas se a senhora me tirar da cama e me dar dignidade, eu vou servir a senhora o resto da minha vida. E é isso que eu faço até hoje.
Perfeito. O nome desse novo espaço nosso aqui é balaio. O que cabe no balaio do Pai Paulo? Ancestralidade. Porque a gente só pode levar adiante o que veio antes para nos segurar e nos fazer entender que isso existe. Porque senão não teria por que a gente acreditar no que nada foi provado antes. Quando eu falo prova, eu não falo da existência física, eu falo da existência espiritual na transformação de vidas, assim como para mim Obá foi transformadora. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre a história do Pai Paulo, pode ver o documentário que vai sair em breve aí sobre a Mãe Obá. Eu quero agradecer o senhor por me receber. Quero agradecer aqui, inclusive, de público, por ter sido um dos primeiros apoiadores desse meu novo projeto, acreditar no meu trabalho, né? Então fica aqui para o senhor deixar o seu recado para as pessoas que lhe assistem. Eu acho de muita valia e importância, né, o que o pai Israel está fazendo, porque isso traz constantemente para essa nova geração que está se iniciando a história de Itãs adormecido, coisa que hoje muitos pais e mães de santo dentro dos seus terreiros, eles não têm, talvez por falta, né, de conhecimento, uma qualificação de poder passar para os seus filhos, de poder passar para os seus iniciados, o que é um Itã do orixá tal, o que é um Itã do orixá tal, e o pai Israel traz nesse documentário uma importância muito grande de fatos, de documentários, de provas, de lugares, de preceitos, de iniciações, aonde tudo remete à história do orixá na nossa vida. E o orixá é vivo na nossa vida porque nós vivemos o orixá, né? É o ar que a gente respira, é a terra que a gente pisa, é o rio que a gente tem, é a mata que a gente tem. Então, o orixá para mim a vida é a religião mais antiga que tem, é a religião que domina o mundo e vai sempre dominar. Mesmo os que não querem aceitar, só cabe o axé para quem é de axé e o amém para quem é de amém, né? Obrigado, pai. Até o próximo balaio.